Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos fazer o resumo de notícias da primeira semana de março de 2020, com a participação do comentarista Arinos Corrêa e também da participação do gestor público Rosival Romilson. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação, já na primeira semana de março. Primeiramente eu quero dar bom dia aos nossos amigos, nossos convidados do programa, começar aqui com Arinos Corrêa. Bom dia, Arinos. Bom dia Renato Muniz, bom dia você que está em casa e que vai assistir o programa à noite. Bom dia, esse dia vai até meia-noite. Que bom a gente estar de novo aqui, né, para falar das coisas do país. Com água de marços ou sem água de marços? Com água. Nós fizemos a campanha para o sol aparecer, né, nas redes, né, e finalmente descobriram onde estava o sol. O sol apareceu e o pessoal, olha, vocês estão pedindo sol, cuidado com o sol. Eu digo, cuidado nada, deixa ele chegar, né? Mas bom dia. Bom dia ao Rosival também, né? Bom dia, Rosival. Quero dar bom dia ao Rosival. Romilson, seja bem-vindo aqui no programa Municípios em Ação. Obrigado, Renato, obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um bom dia a todos que nos assistem. Gostaria de lembrar a vocês que realmente a necessidade do ser humano ter sol é muito importante, porque para você se manter vivo, como todas as plantas do nosso universo, o sol é primordial, importante e não pode nunca ser esquecido. Então fica aqui o meu bom dia muito especial para o sol. Eu quero aproveitar antes de agradecer, né, a participação do Rosival. O Rosival foi secretário de governo de Belfor Roxo, né? Belfor Roxo. Foi também coordenador de fiscalização de licenças ambientais, subprefeito de Nova Aurora, subprefeito de Lote 15 e coordenador do setor de implantação de IPTU de Belfor Roxo. Mas antes de conversar mais detalhado, para interagir entre nós três, essas chuvas agora, depois do carnaval e durante o carnaval, atacou direto os problemas ocasionados pelas mudanças climáticas, né? Porque ninguém imaginava que ia chover tanto em fevereiro. Todo mundo estava aguardando para março. E março está começando agora. É melhor trocar a música. Né? Quando diz sai as águas de março, fechando, não, sai as águas de fevereiro. Agora pegou tanto o Arinos, eu sabia a tua opinião do Arinos e do próprio Rosival. Mesquita, a água chegou a adentrar na prefeitura de Mesquita. Muitas ruas, né, com a água que veio de uma maneira tão forte, muitas pessoas perderam, né, o material que custa tanto caro para você adquirir, ainda mais a população carente. Seropédica tem água até agora. O Guandu transbordou, a água inundou várias casas. A Zona Oeste também do Rio de Janeiro foi um local onde que teve vários desmoronamentos, né? Muitas pessoas perderam. E agora eu pergunto ao Arinos e saber do Rosival, como é que resolve isso? Como é que faz para poder a população não ter esse problema? E além do mais, a gente já estava sofrendo com a água. Eu já vou fazer esse questionamento para vocês. Essa água é de boa qualidade ou não é? E com essa água que foi transbordada do Guandu, essa água está sendo vendida também, é uma água de boa qualidade? Queria interagir entre nós aqui. Olha, eu fiz aqui uma pequena crônica, daqui a pouquinho eu vou ler, e ela está bem ligada a essa questão da água. Essa mistura da água, agora é uma mistura, vamos dizer que as águas que vêm, né, elas se misturam com as águas que já estavam ali fétidas, já acumuladas, já vinha todo mundo brigando, olha, a água vem do Paraíba, que vem de São Paulo, aí chegamos lá em São Paulo, né? Fomos buscar fontes do problema, aí descobrimos que vários municípios, e essa história não faz saneamento. Veio. Aí veio o carnaval.
Puxa vida, veio o carnaval, aí esqueceram que estavam pagando o garrafão d'água, esqueceram, amnésia do carnaval. Saiu todo mundo para pular carnaval, atrás do trio elétrico, que beleza, é atrás do trio elétrico que eu vou. Aí não terminou o carnaval, cadê o problema da água? Ninguém fala mais da água. Esqueceram. Porque choveu, aí volta aqui, choveu, inundou as casas, né? A água foi lá na prefeitura cobrar o prefeito. Pô, peraí, cara. Acorda! O povo não tá vindo aqui, mas eu vim, eu sou a água, eu tô cobrando, pô. Parece até uma brincadeira de péssimo gosto, mas a água foi lá na porta da prefeitura. Aí voltamos à água, voltamos para a água, aí veio o corona. Calma, não é a duchas corona de 1980. É o coronavírus. Mas para você ter uma ideia, quem inventou o nome corona em 1980 devia ter imaginado que em 1980 já tinha o coronavírus. É claro, você vai pesquisar e vai ver que o coronavírus é de 1980. Já se cantava a música do corona há quantos anos aí, mais ou menos? Então, olha só, a gente já entrou na praia da água. Esquecemos da água e estamos bebendo a água da bica. Eu estou bebendo a água do filtro, filtrada. Com carvão aditivado? Com carvão, sem carvão, estou bebendo, estou aqui. Mas eu tenho vários conhecidos que de posto de gasolina entupiu de garrafão d'água, no bar entupiu de água, está todo mundo vendendo água. Nós estamos vindo aqui, hein? Viu? Estamos aqui, bebendo água. Aí vamos passar para a água da rua, para onde essa água vai? Para lugar algum. Porque se o solo está encharcado, eu não sou geólogo, não tenho a mínima noção de como isso funciona, mas a água não tem mais para onde ir, cara. Ela só tem que subir. Nós temos um problema lá na Gurelândia, nós temos um problema lá no Degelo, Assintoso, nós temos outro problema na Amazônia. Então, a temperatura e o tempo não estão mais se amando. Deve ser uma briga de casal. Eles estão ali, vai você, quem é que vai embora de casa? Então, aqui que nós estamos sofrendo hoje, essa água, e que vamos continuar, se o governo do estado não começar, junto com as prefeituras, tirar o assoreamento desses valões e começar a abrir, como foi feito em alguns governos anteriores, como Moreira Franco. Brizola mesmo fez. Exato. Começaram a dragar rios e limpar para deixar a água passar. Muita gente vai perder casa e muita gente ainda vai pagar esse preço. Agora, Rosivaldo, você é de uma área que sempre teve dois problemas. Problema de falta da água, lote 15, e problema também das enchentes, né? Baseado no Sarapuí ali. Como é que você avalia todas essas situações que estão colocando a população em polvorosa? Bem, Renato, você lembrou muito bem a minha origem. Realmente a minha origem era no lote 15. Cheguei no lote 15 com minha família, meus pais. Eu tinha em torno de 8 anos de idade. E o que acontecia no lote 15? O lote 15 era composto de sítios. Toda aquela área era composta de sítios. E esses sítios, eles foram sendo loteados. E naquela época, como pertencia a Nova Iguaçu, nós não tínhamos, naquela época, uma fiscalização que determinasse como deveriam ser feitos esses loteamentos. E eles foram feitos como quase que a totalidade do Rio de Janeiro, haja visto as grandes comunidades que hoje existem. Desordenados, né? Desordenados, como está lá a Maré, como está lá a Rocinha, o Vidigal e a Baixada Fluminense de uma maneira geral. E ali no lote 15, o lote 15, ele fica muito próximo do Rio Iguaçu. E o Rio Iguaçu, as suas margens, não tinham ocupação.
Entendi. Então aquela área sempre alagou, aquela área sempre teve problema de enchentes. Só que como eram sítios ali, eram sítios onde o sitiante plantava aipim, plantava banana, laranja, cana e ficava tudo alagado. Só que ninguém via. Só o sitiante e a família dele que via. Mudou a realidade. E aí, a partir do momento que foram surgindo os loteamentos, como o do Manuel de Sá, que é quando você entra pela hoje estrada Manuel de Sá, antiga estrada do Outeiro, para dentro do lote 15, sentido Parque Amorim. É a principal, né? É. Se você olhar para a direita, aquela área toda era um sítio. Era o sítio do seu Manuel de Sá. O do lado esquerdo, seu Neves Garcia. Ah, tá. Que hoje é a Rua da Feira, que tem o nome dele, Neves Garcia. Entendi. Então, os sítios foram transformados em loteamentos sem nenhuma estrutura e foram sendo ocupados desordenadamente. E hoje, quando chega essa época de chuva, enche, porque não tem para onde escoar a água. Nunca foi feito um sistema de drenagem. Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação, Rosivaldo. Só para fazer um adendo na tua explanação relacionada a isso. Nós chamamos hoje de quê? De Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Por que somos Baixada? Antigamente nós falamos assim, vamos descer? Lembra? E por Rio. Vamos descer. Vamos pro centro do Estou Rio. descendo, tá descendo, já sabia que era o São Rio. Vamos subir São Paulo. Acontece que a Baixada está 25 metros abaixo Do nível do mar. abaixo de São Paulo, do morro, da descida. Nós estamos na linha do mar certinho. É o recôncavo, né? Exato, nós estamos numa bacia. Certo. Então a facilidade de alagar e de inundar essa região aqui, ela é grande, porque o Rio Iguaçu, Pavuna e Botas, principalmente Iguaçu, era um rio navegável em 1800 e minha avózinha querida, que é amada, já era um rio que trazia, exportava laranja, cana-de-açúcar e café. Então esse mesmo rio que cruza lá na sua cidade e que passa por Caxias, olha o legado que ele deixou, ou está assorreado. Agora, Rosivaldo, lá em lote 15 inundou, porque tinha uma área dali que era ligada ao Sarapuí, você falou que é Iguaçu, né? Iguaçu. Ele chegou a transbordar, igual aconteceu aqui em outros lugares? Não. Ali, o Rio Iguaçu, você hoje tem pequenas inundações na área, algumas que ficam conhecidas pelas reportagens, como a Globo fez no Parque Nova Esperança, ao lado do São Bento ali, colocou todo o pessoal para filmar e passou no RJTV, aquela área ali inundada, mas ela está inundada exatamente porque ali também era sítio. Ah, tá. Era um sítio, a antiga e grande Fazenda São Bento, que pertencia ao INCRA. O canal tem umas construções do Outeiro, o canal do Outeiro, que as casas, se não me engano, acho que era mais de 5 mil casas, era abaixo do nível do mar, né? Aquelas bombas ainda funcionam, jogando água para o Sarapuí? Não, no Rio Iguaçu. Rio Iguaçu, aliás. Olha, como eu moro ali durante todo esse tempo, nós tínhamos bombas no Rio Iguaçu, ali ao lado da ponte que cruza na Presidente Kennedy, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Eram bombas que puxavam a água que ficava parada nesses locais que eram sítios e que ninguém percebia porque era uma grande várzea, como ainda hoje é a margem do Rio Iguaçu,
que vai sentido Cidade dos Meninos. Ainda é uma grande várzea. Aquilo ali inunda, como tudo inundava. E eles desativaram a bomba porque chegaram à conclusão, e é uma conclusão lógica, que não adianta você puxar a água da onde está inundado e jogar para o leito do rio, porque o rio não vai suportar o volume de água. E o dique, né, que é aquela margem que vai ao lado do rio, acompanhando o trajeto do rio, ela vai acabar estourando. Entendi. Pelo volume de água que é muito. Ela vai fazer pressão. Ela vai fazer pressão e a água vai voltar, e até com mais pressão e formando até uma tsunami. E por isso foram desativadas aquelas bombas há 20, quase 30 anos atrás. Atualmente, com essas chuvas, então, não causou o perigo que se imaginavam, né? Na área do lote 15, propriamente dita, não. Entendi. E eles, hoje o INEA fez um sistema de bomba que puxa água dali da área do Jardim Brasil, do Parque Amorim, do Vale do Ipê, e que jogaria para dentro do rio, porque ali são áreas que estão mais habitadas. E eles não puderam fazer isso porque ia acontecer o que acontecia antigamente se as bombas estivessem funcionando. Entendi. Nós vamos ainda voltar a esse assunto. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje com a participação, né, do ex-secretário de Governo, Rosival Romilson. Logo depois do intervalo, eu quero saber como é que vão ficar agora. Vamos entrar já no período, né, das eleições. Quero saber de vocês como é que fica a composição das câmaras e essas prefeituras, os prefeitos ficam ou não ficam, quem vai ser candidato. Nós vamos saber disso já já. Voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje com a participação especial do Rosival Romilson, ele que já é gestor público lá do município de Belfor Roxo, está participando aqui, daqui a pouco vai interagir com a gente. Eu quero aproveitar, eu queria mandar uma pergunta para o Rosival, queria mandar uma sugestão para o programa. É só você entrar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você pode baixar pelo Play Store, lá no teu telefone, aí você pode assistir o programa no trem, no metrô, né, nos aplicativos, na sua casa, onde você quiser. Você vai poder acompanhar toda a programação. Queria mandar um e-mail, uma sugestão de pauta, uma sugestão, uma crítica. Aí você entra no nosso blog, programa municipiosemAção.blogspot.com.br. Fala, mandar aí abraço. Quero mandar um abraço lá para o Max da Costa, né? Nós fomos convidados lá para comer aquele peixe, né? Um grande peixe. Amigo. Parabenizar o Max, muito bom, né? Fomos muito bem recebidos, né, Oswaldo? Lá, só faltou o Arino lá lá no sítio do Pingo, né? Do Pingo, lá em Belfor Roxo. Em Belfor Roxo foi como é que dá o nome? A peixada ali? Peixe assado. Peixe, Foi muito bom, né? Fala peixe. Lembrou Romário, né? Fala peixe. Mandar um abraço para ele. Parabéns, Max, aí pelo aniversário, e muito obrigado por ter nos convidado. Vai comer esse peixe, hein? E quero aproveitar, semana que vem tem muita gente fazendo aniversário do Paulinho Leopoldo, Colégio Leopoldo, né? Vai estar completando aniversário. Um grande baluarte da educação e da cultura, não só de Nova Iguaçu, mas de toda a Baixada do estado, né? A família dele deixou um legado. A escola tem mais de 90 anos. Olha só, você manter um patrimônio por 90 anos não é para qualquer um, né, irmão? Um colégio funcionando. É um idoso atlético. E quem tiver filho, neto, parente, bota para estudar lá no Colégio Leopoldo, porque além de ganhar educação e cultura, vai conhecer a história não só de Nova Iguaçu, da Baixada e do país, né? Tu conhece o acervo que tem lá no colégio? Conheço. Muito bom sobre isso daí. Eu quero aproveitar, antes de entrar nos assuntos, o Brasil está confirmando o 8º caso, né,
de coronavírus. E o ministro da Saúde, ele foi para a televisão, trouxe toda a equipe dele e confirmou mais 4 casos de coronavírus no Brasil, totalizando 6 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. E segundo o secretário de Vigilância Sanitária de Saúde, aliás, Wanderson de Oliveira, o caso confirmado no Espírito Santo entrará no banco de dados do Ministério nas próximas horas, mas já está confirmado. Com a atualização de dados de hoje, o Brasil tem 636 casos suspeitos e 8 confirmados. Então, o pessoal tem que ficar atento. Todo mundo está levando a brincadeira isso, achando que isso daí é brincadeira, mas a economia mundial paralisou. A China parou de produzir, né, porque teve que dar férias forçadas. A escola, ninguém está indo para a escola, as pessoas estão enclausuladas, né? A economia americana também parou de vender, porque não é só os casos, parou de exportar. A China parou de exportar porque ninguém quer comprar. Porque, a bolsa despegou. Quando a bolsa despeca, o investidor guarda o dinheiro, não investe, e menos emprego no mercado. E até Portugal, quer dizer, uma coisa que a gente tem que observar, a opinião do Rosival, você que já trabalhou também há muito tempo na saúde, o próprio Arinos, eu espero que essa gripe, né, ela tenha um comportamento que não seja tão destrutivo igual nos países frios, porque o clima, quanto mais frio, parece que ele se prolifera numa velocidade muito maior. E o clima tropical, eu estou me baseando em estatísticas, né? Isso. Por exemplo, a pessoa foi para a Itália, pegou um grande número de pessoas e estava até rolando uma preocupação muito grande. Até no Vaticano parou de celebrar as missas lá. Mas quando chega aqui na área tropical, eu espero também que esse vírus não se acomode, né, numa região tropical. O que tu acha disso, Rosival? Acho, por isso que é importante esse sol que nós já saudamos no início do programa. O sol vai diminuir sensivelmente essa proliferação desse vírus. Entendi, para a pessoa também não ficar enclausulada, né, com doente, né? Porque ele não resiste às temperaturas altas, como nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, principalmente, Nordeste, que o sol aparece com mais forte e aí ele vai ajudar sensivelmente a que esse vírus não tenha a proliferação que ele teve nos países frios, de temperatura mais frias. Tu concorda com isso, Arinos? O Brasil é uma mãe, um pai, um avô e um tio. Antes do carnaval, eu mesmo comentei com você e comentei com algumas pessoas. Eu falei e fui sincero. Falei, olha, eu gosto do carnaval, mas se eu sou governo, não abro o carnaval para ninguém. Mas e o faturamento? Faço igual a China, que se preocupou, disparou, parou, porque é melhor prevenir, Mas não, aqui tá tudo certo, tá, o negócio está lá na China. Pois é, né? Está lá na China e agora está aqui. Está aqui por quê? Porque nós abrimos as portas, não fizemos o dever de casa. Porque aqui, como os gringos dizem que a gente gosta de samba, futebol e cerveja. E mulatas, né? É assim que eles falam lá. Então, é isso, o preço. Eles esconderam tanto que não tinha vírus, apareceu primeiro, não, que nada, isso é só suspeita. Interessante que suspeita nesse país não é verdade. Suspeita não é verdade, ou meia-verdade. Suspeita é meia-verdade? Se é uma meia-verdade, para prestar atenção. Suspeita. Todo país sério, suspeita é sério. A gente investiga. Por que aqui nesse país suspeita é banal? A gente banaliza a suspeita. Então a suspeita de um vírus como esse
Hoje temos 8, porque só apontou 8. Vai ter mais. Como é que isso para? Como é que freia? Eu só acho que eles tinham que ter escolhido logo de cara, tipo assim, um hospital referência para tratar disso. Você está com suspeita de coronavírus. Então a pessoa, em vez de ir para um hospital, por exemplo, aqui na Baixada, a maioria vai para o Hospital da Posse, lá em Caxias para o Hospital Moacir do Carmo, então do Saracuruna. Isso. Aí tem Mesquita, Nilópolis e outros municípios, tem os postos de saúde de referência. Então a pessoa que está nos assistindo, por exemplo, veio mais de quase 10 milhões de pessoas para o carnaval aqui. Veio gente de tudo quanto é lugar. O carnaval foi uma prioridade porque a arrecadação, ninguém iria assustar por causa do retorno. Mas eu acho que o governo tinha que ter feito o seguinte, nós estamos separando aqui o hospital X, né? Esse hospital vai estar igual fizeram quando fizeram a repatriação, né? Daquelas pessoas que estavam na China, tiveram nos outros países, levaram para o hospital da aeronáutica, né? Lá em Goiás. Então eu acho que aqui no estado do Rio de Janeiro, eu te falo o seguinte, nós estamos separando aqui esse local, e se você está com esses sintomas assim assado, vai direto para lá. Porque, por exemplo, se eu estou com sintomas de coronavírus, aí eu vou para o Hospital da Posse, lotar de gente ali, vou ter que demorar para ser atendido, né? Porque até fazer a triagem, fazer o levantamento, eu vou contaminar um montão de gente que está ali. E ali o vírus já se proliferou. Eu tive ontem lá, foi até com o Gildo lá no Moacir do Carmo para conversar com uma pessoa. O hospital estava lotado de gente. Então, se quem está contaminado, vai contaminar os outros que estão ali. Que às vezes a pessoa não tem nada a ver. Eu acho que só faltou essa informação. Se você está com esse tipo de sintoma assim, procura, vá para esse lugar aqui. Um local de referência em cada estado. Não entrar na mesma fila que estão os outros. Olha, eu tenho um pensamento que eu recebi uma crônica de um jornalista lá de Campos, e ele falava o seguinte nessa crônica, quando ele passou, e eu fiz uma reflexão sobre esse assunto, que eu acho que a gente pode pensar nessa sugestão. Por quê? Se é uma gripe, o vírus é uma gripe, então hoje, com 8 mortes e mais de 400 casos em iminência de sair no laudo, e em 4 horas hoje você tem um teste que diz, o governo tem que pegar e abrir mão e mandar a população fazer esse teste, independente de ter o vírus ou não, porque eu posso ser apenas o portador do vírus e eu estar imune, eu posso estar carregando ele e ser imune, como a AIDS. A AIDS matava no início, depois aconteceu do portador e o transmissor. Então hoje nós podemos ser potenciais transmissores, portadores, e passar para outra pessoa sem a gente ficar sequelado, e passar para outro. Então isso vai ser um efeito dominó. Se o governo não pegar e falar assim, olha, rapaz, vamos fazer daqui uma semana um mutirão e a população vai lá fazer esse exame para pegar, para saber quem está. Porque de repente tem um parente em casa que passa para outro. Isso vai virar uma gripe, como foi aquela aviária e tantas outras que chegaram e derrubou muita gente. Nós vamos convidar depois o especialista, convidar até o diretor do Hospital da Posse, né? Como é que ele está se precavendo para poder, doutor Joé, para ver como é que nós poderíamos... O secretário de Saúde também, o Manuel? Pode ser convidado, a gente está convidando aqui para poder ter uma orientação do gestor da pasta. Nós já estamos agora, por exemplo, nas águas de março, mas vão vir as campanhas políticas. Hoje, acordamos de manhã cedo, parece que houve uma reviravolta lá na prefeitura de Itaguaí, e estava uma sessão que começou ontem e ficou a madrugada toda. Hoje nós estamos na sexta-feira. E ainda não tinha sido resolvido, porque estavam querendo caçar o prefeito de Itaguaí, que eu acho que é o Charlin, né, o Carlos Bussardo, por causa de nepotismo. Aí eu estava imaginando, se essa moda pega, automaticamente vai ter que passar o pente fino
Isso, porque hoje que tem mais em órgão público, o nepotismo está escancarado. Na lei, eu ia até perguntar ao Rosivaldo se mudou a lei, porque uns anos atrás... Até terceiro grau, não pode. Não era proibido você nomear a família para poder participar, ou isso já é à vista... Ou tem que ser provocado o Ministério Público, o Tribunal Regional Eleitoral para se definir sobre isso, Rosivaldo? O brasileiro, ele é muito criativo e no problema do nepotismo, ele também deu o jeitinho dele. Deputado... Rosivaldo, questão, eu até te interrompi, a questão do nepotismo, o jeitinho brasileiro que você estava falando. O brasileiro, ele consegue dar jeitinho em tudo. Quando quebra o ventilador, ele dá um jeitinho. Quando quebra a televisão, ele dá um jeitinho. E no nepotismo, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, lá no Planalto, deputados federais e senadores, todos eles dão jeitinhos. E o jeitinho do nepotismo foi a troca. A esposa do senador do Pará, ela é nomeada no gabinete do senador do Rio Grande do Sul e vice-versa. Aí não tem nepotismo, porque o senador do Rio Grande do Sul, ele pode contratar a pessoa. Do padre, né? E esse é o jeitinho. A competência, né? Competência de permutar, né? É compadre. Ô, compadre, tudo bem? Passando o senador, ô, compadre, como vai? Agora, um país que tem 513 deputados, você vê que os do Pará contratam esposas, filhos, netos, parentes, de uma maneira geral, do deputado do Rio de Janeiro. O deputado de São Paulo contrata o do Amazonas e ficou sendo dado jeitinho. E eles querem caçar agora o prefeito de Itaguaí por nepotismo? Não sei. E essa é a monarquia da República, não? Ô Rosivaldo, eu escutei isso de alguém. Ele, quando perguntaram sobre o nepotismo... Nós estamos ao vivo, queremos até agradecer aos amigos que estão nos assistindo, nós estamos ao vivo pelas redes sociais, tá ok? Olá, gente, bom dia. Então, deputado, isso não é nepotismo? Aí ele falou assim, não. Você por acaso ia confiar uma pessoa estranha na sua casa? Aí o repórter, não. Pois bem, então não é nepotismo. Eu confio na minha mulher, eu confio no meu filho, eu confio no meu papagaio, meu periquito. O serviço público é dele, né? É da família então dele. É o contrato que eu quiser. Bom, aí a gente pensa o seguinte, até onde isso pode ser nepotismo? Vamos usar um raciocínio lógico. É a competência ou é o nepotismo? É a competência ou o nepotismo? Qual é a atribuição do deputado e os cargos que tem no gabinete servem para quê? Que é diferente de uma prefeitura e de uma Câmara Municipal. É um assessor parlamentar que faz os projetos, tem uma equipe que tem que trabalhar com ele. Aí fica a pergunta, a equipe que ele colocou vai funcionar para a demanda que o gabinete precisa? Aí a gente volta no nepotismo. Será que a parentela vai responder aos quesitos do gabinete? Por isso que há esse contratempo. E o contrassenso que a gente está falando aqui é entre você confiar em quem vai estar no teu gabinete ou colocar aquele que você não confia. Eu sei, mas na monarquia, caiu a monarquia no Brasil exatamente por causa disso. Por causa de todo mundo, a família inteira, né? Quando a pessoa faz um concurso público, ela passa, né, e o candidato se elege, ele fez um concurso público, passou. Agora pegar os cargos públicos, botar a família toda, fazer essa permuta igual
igual o Rosival fala, isso é legal, é imoral, né? É imoral, isso é errado isso. Deixa eu dar minha opinião rápida, primeiramente, inclusive, dando um bom dia a todos que estão nos assistindo. E eu vou dar aqui a minha opinião, por ser político e por conhecer de política. Eu acho o seguinte, que essa questão de nepotismo não deveria nem existir, não deveria ter lei nenhuma. O que deveria existir, pura e simplesmente, é o político ter a consciência de que ele está ali para servir ao povo. Então, eticamente, ele não deveria nunca se preocupar com os seus familiares para lhes dar emprego. Os seus familiares já estão sendo agraciados com os vencimentos que ele tem como um político eleito. Então ele não precisava, eticamente, dar emprego para mais ninguém. E todos só deveriam ser aceitos no serviço público através de concurso público. Só isso. Pronto. Estava resolvido isso. Estava resolvido. Agora, já que ele está falando de política e o ambiente, a atmosfera política começou em 2020, como é que está o processo em Nova Iguaçu? Vai continuar 11 vereadores, 17, Arino? E depois eu quero saber em Belfor Roxo, Rosival. Belfor Roxo tem mais vereadores, né, na Câmara do que em Nova Iguaçu. Tem. Belfor Roxo é 25, né? 25. E Nova Iguaçu 11? 17. É 17? 17. Mas vai continuar 17? Vai aumentar? Arino, tu sabe disso? As línguas de Nova Iguaçu dizem que cai para 11. Vai valer os 11. Vai diminuir? Olha, tá bem difícil. Nova Iguaçu virou um paradigma. A gente não sabe se 29, 31, 17, 11. Tá um dilema. Um rolo doido. Entendi. Mas a gente só espera. Nós esperamos, né? A sociedade espera que esse imbróglio termine o mais rápido possível, porque nós já estamos em abril, então a escolha dos partidos, os candidatos, as prés vão começar. Mas quem vai decidir isso? É a Câmara de Vereadores ou o TRE que vai decidir se vai aumentar ou diminuir? Tem uma questão jurídica. Uma questão jurídica, porque toda lei ela vale 12 meses. Entendi. Toda lei ela vale 12 meses. Aí nós chamamos a atenção para os buracos da lei. Entendi. Toda lei tem um buraquinho, né? Eles deixam. Tem, sempre deixa. Tem uma brechinha. A não ser se essa brecha vai funcionar dessa vez. Porque já foi feita a primeira redução, agora aumentou e agora vai reduzir de novo. Entendi. Ou vai aumentar? Então tá aí. Eu acho que o que? Em abril resolve isso? É tendente, vai ter que acontecer, porque é preciso definir também a questão dos candidatos, partido, tem uma série de passo a passo até chegar junho. Então é preciso definir. Outra questão é, quem são os candidatos? Sim. Nova Iguaçu começou com 3, 4 candidatos, hoje tem 30. Ah, prefeito está falando? Pré-candidato, né? Tem uns 30. Não, hoje são candidatos. Eles falam que são pré, mas eles estão na rua pedindo voto. 30 candidatos para prefeito? Por aí, deve ter mais. Deve ter mais. No Facebook você pega aí, aparece um canal, olha eu aqui, nós... O Rogério sai a reeleição ou não? Porque estava... candidato. Não, ele é candidato, até que se prova o contrário, ele está caminhando, está fazendo o trabalho dele, está procurando fazer o dever de casa e a equipe está toda atrás, está todo mundo trabalhando. Inclusive eu fiz elogios, eu faço críticas, mas também eu elogio. Falei isso há poucos dias, que quando a gente tem que criticar, temos que fazer e mostrar. E quando há para elogiar. Então as obras estão saindo, a Nova Dutra colocou embaixo do viaduto, do novo viaduto, fez ali, pavimentou aquela entradinha por debaixo do viaduto, que fica ali
no bairro Metrópole, né? Que tem aquela saída ali no Peçanha, ficava enforcada, e antigamente não tinha. Aquele viaduto de Auschwitz já está pronto, né? Já foi inaugurado? Ia sair o viaduto de Auschwitz, não sei o quê. Não está não, né? Não. Então ficamos assim, politicamente. Ontem também saiu uma história que o empresário Cornélio Ribeiro não vinha candidato. E eu pergunto, falei, cara, tá saindo aí essa história? Não, eu sou pré-candidato, não tem essa história. E aí a gente vai correndo atrás de todos os nomes, inclusive surgiu o nome da Rosângela Gomes de novo, no PRB, né, a deputada, e a Alana Passos, e vem mais, veio o Marcos Lemos, veio o pastor André, né? André Santiago teve até André aqui. Santiago. E, gente, vocês que são de Nova Iguaçu, tem muitos candidatos. Então, vamos ver aí. São à vontade. Eu acho que em maio a gente já sabe quem é quem, né? Mais ou menos em... não tem aquela brincadeira? Em maio, né? Mais ou menos... Será que em outubro eles decidem isso? Não, vamos ver isso. Agora, Rosival, e Belfor Roxo? Belfor Roxo é 25 candidatos, né? 25 à Câmara de Vereadores, né? Belfor Roxo são 25 Mas tem tanto vereadores. vereador esse? Vai completar 30 anos agora, dia 3 de abril. Se nós temos Nova Iguaçu, que querendo ficar com 11, né? Tem 3 ou 4 vezes mais de tamanho e população, com apenas 17 vereadores, eu acho que Belfor Roxo com 25 é muito vereador. É a cota máxima, né? Agora, por causa do número de habitantes. Eu acho que para essa legislação próxima não há mais como mudar, porque aí isso vai ficar na justiça e uma confusão só. O que tem que ser feito é o seguinte: a próxima legislatura de Belfor Roxo, na minha opinião, os próximos vereadores eleitos, dentre os 25, um ou alguns colocarem logo em votação uma lei e aprovar para diminuir esse número. Porque... Isso em Belfor Roxo? Isso, em Belfor Roxo. E nos outros municípios que tiverem muito. Porque se nós tivermos em Belfor Roxo em torno de 11 a 13 vereadores, é um número suficiente. Porque eu costumo dizer o seguinte: Câmara de Vereadores deveria ser só 5 vereadores em todo o Brasil. 2 para ficar a favor, 2 para ficar contra e o presidente para resolver o problema. Não precisa mais do que isso. Você vai ter que andar com o carro blindado, hein, Oswaldo? Não precisa mais do que isso. 5 vereadores. Eu conheço a Câmara de Vereadores. E nós resolveríamos, assim como lá em Brasília. Para quê? Para que 81 deputados federais do Rio de Janeiro? Nós poderíamos ter 5 também. 2 para ficar contra, 2 para ficar a favor e 1 para ficar no meio. E 1 para votar para resolver. Sim, não. Lá em Belfor Roxo... Porque um presidente de uma Câmara de Deputados em Brasília, que dá uma despesa de R$500 mil todo mês, assim como o presidente do Senado dá uma despesa de R$500 mil por mês a esse país. Ora, um país como o Brasil, que tem uma dívida externa colossal, uma dívida interna impagável, e nós continuarmos a ter um presidente da Câmara de Deputados federal lá em Brasília gastando todo mês R$500 mil. Eu vi uma reportagem com o Cajuru, que é senador de primeira viagem, inclusive. Acho que é de São Paulo, ele. Ele falou o seguinte, está circulando aí nas redes sociais. Ele falou o seguinte, numa reportagem, ele disse: se todos os políticos do Brasil abrirem mão de 50% do que tem direito, o Brasil economizaria por ano R$500 bilhão.
R$500 bilhão. Em 2 anos, R$1 trilhão. Resolveria todos os problemas do Brasil. Muito obrigado, Renato, por essa oportunidade. Nós estamos no programa Municípios em Ação, também fazendo a transmissão pelas redes sociais. Mandar um abraço aí para o Antônio Augusto, está ligadinho lá em Caxias, ligadinho na nossa programação. Mandar um abraço para o Lula Rodrigues, mandar para o Odir Lopes, Paulo Marajoara, o Fábio Carvalho, né, o padre, até o Daniel, padre daqui da Prata, está ligadinho na nossa programação, mandar um abraço. E também para o Bernardinho da Prata, né, agradecer pela sua participação aqui. Nós vamos com um rápido intervalo, depois nós vamos saber mais, né, os detalhes agora para essa nova etapa que é março, né? Vamos ver agora, independente das águas vão rolar, o que vai acontecer a partir de março. Voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Tem tanta câmera aqui que a gente agora não sabe nem onde olha. Olha para lá, olha para cá. Com a participação de Rosival Romilson, ele que foi gestor público lá no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e com a participação do jornalista e colunista Arinos Correia. Quero aproveitar e mandar um abraço para Cristiane Soares, mandou aqui para o nosso estúdio, né, um tira-gosto, um biscoitinho, um salgadinho, e ela da empresa De Delícia, né? Se você quiser acompanhar, pena que não vai dar para ninguém tirar o tira-gosto online, né, o Arino? Mas você pode se ligar aí no Facebook dela, o telefone é 965186503, De Delícia. Aqui todo mundo vai tirar o gostinho depois na hora do intervalo aqui. Quero mandar um abraço lá para o presidente do Sindicato Estadual do Jornalismo do Rio de Janeiro, Mário Soares, agradecer, está com um trabalho bacana para todo o pessoal que é preocupado com a questão ambiental. Está sendo feito o prêmio Chico Mendes, né, de quem trabalha em defesa do meio ambiente, não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil e no mundo. Então vai ser entregue esse prêmio, e é um prêmio que muitas pessoas estão participando. Quero parabenizar aí o Mário Souza. Eu queria até depois marcar para ir dar uma entrevista conosco, né? Que isso vai ser importante para esclarecer, porque todo mundo acha que meio ambiente é só queimada na Amazônia, né? Mas aí quando tem essas mudanças climáticas, essa chuva toda aí, acaba causando todo esse rebuliço. Quero mandar um abraço aqui para o Miguel Santos, lá de Iguapi. Tu conhece o Miguel Santos? Foi o ADL lá de Iguapimirim, tá ligadinho. E lá também, quando a chuva vem forte, não é mole não. Rosival, essa questão da tua experiência, né, como gestor público, em termos de trabalho, você já foi subsecretário de governo, foi coordenador de fiscalização e licenças ambientais, né? Uhum. Trabalhou também como subprefeito do Lote 15 e coordenador de implantação do IPTU de Belfor Roxo. Você não acha que deveria se ter uma escola de administração pública dos políticos? Por exemplo, o know-how todo que você adquiriu, a experiência toda. Quando geralmente muda governo, essa pessoa que adquiriu o conhecimento, né, Arina, ela acaba ficando fora da gestão, não aproveita os ensinamentos, não é isso? É igual, por exemplo, quando você trabalha num determinado setor, você vai crescendo, né? Vai tendo a promoção. Do serviço público ao contrário, muda-se o governo, todo mundo é exonerado, aquele trabalho que foi feito vai para a lata do lixo, o outro começa, é um desperdício de dinheiro público, né? E ao mesmo tempo quem está começando também fica até perdido. Não deveria ter uma escola de administração pública para poder ajudar e aproveitar, por exemplo, o teu know-how, todo o teu conhecimento que você adquiriu durante esses anos todos, não poderia ser aproveitado? Renato, a questão de administração pública, ela se torna muito complexa em decorrência das eleições que acontecem normalmente de 4 em 4 anos. E o político, ele quando se elege, ele fica com medo de perder na próxima eleição. Então, em decorrência disso, ele muda tudo, porque
ele teme a concorrência. E aí nós ficamos sempre, como hoje o governo do estado do Rio de Janeiro, que vocês acompanham o noticiário, que vocês veem que o governador, ele tem muito conhecimento jurídico, porque foi juiz, mas ele não tem o conhecimento administrativo. Mas ele não quer aproveitar nenhum daqueles que já participaram de governos anteriores. Por quê? Porque ele fica com medo da concorrência. Ele não quer um secretário de saúde que consiga atender todas as demandas depois de ter participado de um governo, porque ele fica com medo do secretário de saúde ser o próximo candidato a governador, assim como o secretário de administração. Se sentir ameaçado, é isso? Eles se sentem ameaçados, sem dúvida nenhuma, todos eles. Então eles querem trazer uma nova equipe, algumas e alguns com certeza conseguem se destacar porque têm conhecimento e às vezes não tiveram oportunidade. Agora, o que nós teríamos que ter nas administrações públicas era aquela equipe concursada que existe e que deveria participar e funcionar, e que o político eleito também não aproveita. Um engenheiro, os técnicos, né, que você fala, os técnicos, um administrador, um economista, um geólogo. Então eles ficam sempre com esse medo de que essas pessoas apareçam mais do que o devido e que na próxima eleição vai ser um concorrente dele. Agora, Arino, tu acha que, por exemplo, Nova Iguaçu vai ter eleição, é um município importante, tu acha que isso também ocorre, que ele está falando, a concorrência, o prefeito não monta uma equipe técnica e acaba atrapalhando a administração por causa disso? É natural. É natural isso acontecer, isso já é histórico. É histórico. Todo gestor que entra, ele troca a equipe. Mas há uma visão hoje, uma visão mais moderna, que começa já a fazer sentido. Hoje, nem sempre você consegue profissionais capacitados, como você mesmo falou, para determinados setores que são prioridade para uma gestão pública. Então é preciso, sim, você trabalhe com aqueles profissionais que já estão ali, compromissados com a carreira pública e com o que estão fazendo, independente de quem vai ser o prefeito, o gestor, o administrador. Que eles têm um pensamento, têm um projeto e têm algo para oferecer, que é a técnica, o trabalho. Então, quando esse gestor assume o cargo, o mandato, e traz uma equipe que não está ali, que não participa, não conhece, ele simplesmente queima totalmente um trabalho que ficou lá atrás, um investimento que foi feito, planejamento que foi feito e volta a estaca zero. Talvez esse debate hoje, esse assunto, vai servir para esses gestores que vão entrar, que não cometam o mesmo erro, que antes de assumir qualquer órgão público, ele primeiro avalia os profissionais que estão ali trabalhando e saber como está andando cada projeto para ele não mexer errado. Quem mexe errado, quando não vai perder nada. Porque você estava no governo do fundo negativo, você fica aqui, vai trabalhar, vamos continuar. É vestir a camisa do povo, é vestir a camisa daquele que paga você. E esquecer, jogar fora essa história. Perguntar, Rosivaldo, por exemplo, o presidente da República está em atrito com o governador. O governador está em atrito com o prefeito. E o prefeito... Não, o prefeito já abraçou ele. O prefeito que eu digo do Rio de Janeiro, não, eu sei, mas eu estou falando isso na prática, né? Governo federal, governo do estado, quer dizer, não há integração entre os três. Você acha que, por exemplo, agora, essas eleições que vão ocorrer agora, somente agora na região, ela vai atrapalhar para que
na apresentação, por exemplo, hoje ainda não foi definido se esse fundo partidário, como é que vai ser aplicado. O candidato novo vai levar vantagem em cima de quem já tem mandato, o partido vai levar vantagem porque tem um horário na televisão e o outro não tem. Como é que tu avalia isso, na tua experiência? Bem, primeiramente, me parece que não vai ter mais horário gratuito de televisão. Estou avaliando ainda essa questão para tempo de TV, né? Porque, tem que ter um mínimo, não? Porque era gratuito, mas era o governo que pagava. Não, eu digo não mais pagar. Eu digo na eleição mesmo, não é o horário solto não. Não, é na eleição. Mas como é que ele vai fazer campanha para se apresentar dentro de uma região? Vai para a rua. Lugar de político. Isso está sendo discutido, isso? Não. Eu nunca ouvi falar nisso, não. Parece que já tem um decreto do governo federal. Que possivelmente vão abrir as redes sociais, como já tem hoje as lives, o né? político tem que ir para a rua, que é onde o povo está. É igual o cantor. Ele tem que ir para a rua onde o povo está. E o político, ele tem que ir para a rua também. Agora, esse problema que você abordou de briga de presidente, governador e prefeito, cai exatamente naquele problema que eu estava falando anteriormente. O governador não quer que o prefeito se destaque, porque o prefeito vai ser candidato a governador. O presidente da República não quer que o governador se destaque, porque o governador vai ser o candidato a presidente da República. E aí, nós caímos no mesmo problema. O prefeito se elege, ele não vai na Secretaria de Fazenda escolher ali entre aqueles técnicos um secretário de Fazenda, porque ele tem medo que aquele técnico ali, que conhece tudo, já está ali concursado, ganha projeção. E aí ele ganha projeção, e aí ele não se submete ao que o prefeito quer, e aí o prefeito não quer. Isso é um grande jogo de xadrez, né? É batalha naval. Dança das cadeiras. Aqui com Belfor Roxo, eu vou dar esse exemplo para vocês. Bem, estamos de volta, esse é o programa Município em Ação. Eu dei uma cortada em você, Rosival, porque muita gente mandando, né, te parabenizando por você estar aqui presente. Agradecer a todos os amigos que estão acompanhando a nossa programação e tá tentando melhorar, né, aperfeiçoar. E o programa, às vezes, quando tu faz ao vivo, tu tem que estar ligadinho, preparado aí, muita gente ligadinha aqui. Nós estamos melhorando devagarzinho daí. Mas eu parabenizando aí a tua presença, tu vai ter que voltar aqui, né? Nós vamos fazer outros programas. Mas, Arina, eu queria as suas considerações finais aí. Eu queria dizer que entre tapas e beijos, inimigos políticos sobem agora ao mesmo palanque, né? Se abraçam, prometem juras de amor, após um ano de pancadarias, eles agora se juntam para poder pedir voto. Esse é o primeiro passo. Então ninguém vai entender nada. E, como diria primeiramente, segundamente, afinal, após um surto do carnaval, o coronavírus está aí, as chuvas estão aí, então o povo precisa acordar. Fica aí a dica para os nossos governantes, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Vamos falar principalmente porque nós estamos no Rio de Janeiro, né? A transmissão é do estado do Rio. Para que tenha essa ideia de que possa mobilizar a população, disponibilizar este teste do corona para todas as pessoas, todas, independente de sintomas ou não, pois o vírus é similar ao da gripe comum, e isso, portanto, qualquer um pode portar. Então, tá aí a dica, vai quem quer, bom final de semana, né? Que Deus abençoe a todos. Renato Muniz, Rosival, obrigado mais uma vez a você que está em casa. Um abraço. Rosival, quero agradecer sua participação, né? Você tem uma experiência muito grande de gestão pública, conhece muito bem Belfor Roxo, trabalhou muito, vai estar convocado a comparecer, que a ideia nossa do programa é trocar ideia, né?
Muitas das vezes, a gente quer conversar, trocar informação. O programa está se aperfeiçoando, cada dia mais a gente vai aprendendo. E eu gostaria das suas considerações finais. Renato, primeiramente agradecer esse convite que você me fez. Somos amigos de muitos anos e isso é importante, participar de um programa como esse. Agradecer aqui o amigo Arinos, porque eu não o conhecia, mas estou tendo o prazer de conhecê-lo. E agradecer a todos vocês que participaram, assistindo ou mandando mensagem para esse programa Municípios em Ação. É importantíssimo que se faça uma reflexão nas próximas eleições para que nós não tenhamos Câmara de Vereadores, de uma maneira geral, elegendo pessoas ineptas, pessoas que só se aproveitam de vocês na época das eleições, oferecendo tudo aquilo que não vão poder cumprir. Principalmente, por favor, não venda o seu voto. Isso é importante. O seu voto é uma arma. Só com o seu voto que nós vamos conseguir mudar a história desse país. Porque, votando ou não votando, eles se elegem. E votando mal, se elegem os maus. Por favor, vamos fazer essa reflexão. O político, ele tem que saber, primeiramente, o que ele vai fazer no cargo que ocupar. Se ele não souber se expressar e te convencer para que você tenha certeza que ele será um bom vereador, um bom prefeito, por favor, descarte, não vote. Procure. Nós agora temos as redes sociais, nós agora temos condição de ouvir pessoas que nós nunca tínhamos ouvido. E é essa a minha mensagem, Renato. Tá bom, por essa reflexão. E mais uma vez, dar um boa tarde, boa noite, um abração para todos vocês e agradecer você, Renato. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom final de semana. Ariano. Renato. Eu quero agradecer a todos os amigos, né, que participaram conosco das redes sociais, mandar um abraço para todo mundo, né? Voltamos agora, torcendo para que o sol alegre a vida o sol do Brasil. Tenham todos aí uma boa semana, um abraço, até lá. Tchau.